Eu espero que sim. Lara que fala na área, trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, finalmente, depois de anos e anos e anos e muitos anos de espera, eu finalmente trouxe resenha com spoiler de Academia de Vampiros. Mais especificamente, né, do primeiro livro, que é O Beijo das Sombras. Gente, eu enrolei muito pra trazer, né, obviamente porque tive idas e vindas aqui no YouTube. E também porque é muito difícil falar sobre Academia de Vampiros, ao mesmo tempo que a minha saga favorita é uma saga que tem muitos detalhes. E aí eu fico... é muito difícil pra mim explicar, sabe? Mas, enfim, hoje eu trouxe aqui na cara e na coragem. E, gente, O Beijo das Sombras é o primeiro livro da saga de Academia de Vampiros, como eu falei. E é o livro que eu menos gosto, gente. É um dos livros que eu menos gosto, por incrível que pareça. Porque, assim, não é que eu não goste dele, é que os outros livros superam esse aqui. Tipo, esse aqui é o ponto de partida, foi o que me fez apaixonar por Academia de Vampiros. Mas os outros, eles têm uma carga emocional tão grande, mas tão grande, que você, sei lá, é muito mais marcante do que esse aqui. Porque esse aqui é o início de tudo, é uma introdução pra gente conhecer os personagens. Tem ali as tretas, mas nada se compara com o caos do segundo livro em diante, porque só acontece desgraça nisso aqui. Os personagens, a Rose sofre até o último livro, coitada, é a menina, que a menina só sofre. Eu não vou falar sobre a série, porque eu achei a série um desserviço para os fãs. O filme é 1000 vezes mais fiel do que a série, e olha que o filme teve muita coisa que me incomodou. Mas o filme é superior à série, gente. Enfim, eu gostei muito da caracterização da série e tal. Do filme eu também gostei, principalmente o Dimitri. Pra mim, o Dimitri do livro é exatamente o que eu imagino na minha cabeça. De verdade. Mas enfim, gente, vamos falar aqui, vamos focar no livro, né? Academia de Vampiros, O Beijo das Sombras. Ele acompanha a vida de Rose Hathaway. Não sei se eu falei certo, gente, sobre o nome dela, mas o nome dela é Rose Hathaway. Na verdade, Rosemary, mas todo mundo chama ela de Rose. E ela é uma dampira. A dampira é metade Moroi, metade vampiro. E assim, ela é treinada para ser a guardiã de Moróis. Os vampiros, eles são treinados para serem guardiões dos Moroi. Os Moróis são os vampiros do bem. Eles saem no sol, mas eles têm uma sensibilidade ao sol. Eles têm também magia, eles podem se especializar em uma das magias dos elementos. E a Alissa é uma Moroi, a Alissa Dragomir. Ela é a última da linhagem dela, porque a bichinha também perdeu os pais e o irmão em um acidente de carro, que somente ela e a Rose sobreviveram. Inclusive, a Rose não era para ter sobrevivido a esse acidente. E, gente, já vou logo adiantando aqui. Essa resenha, ela vai ter spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, se você pretende ler os livros e não quer saber de spoiler, sai desse vídeo. Pode responder aqui. Enfim, como eu ia falando, a Alissa Dragomir, ela é a última da linhagem dela. E assim, misteriosamente, como a Rose, ela não era pra ter sobrevivido a esse acidente de carro, a Alissa trouxe ela à vida, né? Já tô adiantando aqui que a Alissa, ela trouxe a Rose de volta à vida. E com isso elas acabaram tendo um laço. O que é um laço? A Rose, ela consegue saber onde a Alissa tá, sentir as emoções que a Alissa sente, entrar na cabeça realmente da Alissa e ver as coisas como se ela mesma fosse a Alissa. Mas esse laço, ele é uma via de mão única. A Alissa, ela não pode sentir e ver as coisas, não, e nem entrar na cabeça da Rose. Isso daí é só a Rose que consegue fazer com a Alissa. O que torna a Rose a guardiã mais apropriada para a Alissa quando as duas se formarem. Porém, contudo, todavia, a Rose e a Alissa, elas começam o livro fugidas da escola. A escola que elas estudavam é a São Vladimir. Elas fugiram de lá, tem uns 2 anos mais ou menos que elas fugiram de lá. E aí a escola consegue encontrá-las e trazê-las de volta. E aí a Rose conhece o Dimitri, que é o Dmitry Balikov, que é um russo, né? Ele é um guardião também, um vampiro como ela. E ele é o meu xodó. E aí ela já tipo, ele chama atenção pela beleza dele, porque ele é muito bonito. E aí, tipo, quando elas voltam pra escola, a diretora Kirova,
ela não quer que a Rose permaneça na escola, quer expulsar ela da escola e mandar ela para uma comunidade de prostitutas de sangue, que são nada menos do que vampiras que se deitam com outros Moroi e deixam os Moroi tomarem o sangue delas. Tem vampiras que elas abdicam dessa função de serem guardiãs para cuidar dos filhos. E por isso tem muito poucas vampiras guardiãs por aí. Tem muito mais homens vampiros guardiões do que mulheres. E aí ela só consegue ficar na escola, né? Porque o Dimitri, ele intervém ali na situação, porque ele é o primeiro a perceber que as duas têm um laço psíquico. E aí a diretora, ela deixa a Rose ficar, mas com ressalvas. Ela meio que tá de castigo no período ali probatório. Se ela se desviar um pouquinho, ela já vai ser expulsa lá da escola. Enfim, poucas ideias pra ela, gente. E aí, só que, tipo, elas não queriam voltar pra escola, porque elas fugiram, porque tava acontecendo umas coisas muito esquisitas ali. A Alice, ela tinha esse ímpeto de curar coisas, só que a saúde mental dela, toda vez que ela curava um bicho, uma pessoa, uma planta, sugava muito da energia mental dela e ela queria, fazer, automutilação. E ela ficava muito mal mesmo, achava paranoica, achava que tinha gente atrás dela. E tem uma outra professora lá na escola que ela também era tipo Alissa, né? Ela também tinha essa questão de curar coisas e ela também era meio doida. Ela sempre achava que tinha alguém atrás dela e falava pra Alice e pra Rose tomarem cuidado também, porque podia ter alguém atrás delas também, principalmente da Alissa. Mandava a Rose proteger a Alice o tempo todo, ficava paranoica, e por isso que elas acabaram metendo o pé de lá. E aí quando elas voltam, a Rose, a condição, né, da Rose ficar também é que o Dimitri, ele treine com a Rose fora do horário das aulas, para ela poder alcançar os outros vampiros e poder se formar junto com eles, porque ela está atrasada. Ela ficou 2 anos sem treinar, sem fazer aula, sem nada. Então, ela precisa retomar o ritmo para poder ficar, né, junto com o pessoal ali da turma dela, né? Até porque ela quer ser a guardiã da Alissa. E ela é a opção mais provável para ser, porque, né, ela tem um laço com ela. Só que o Dimitri, ele também é designado para ser o guardião da Alissa, porque ela é uma princesa, ela é a última da linhagem dela. E o Dimitri é um dos melhores guardiões que existem. Inclusive, os guardiões vampiros, toda vez que eles matam um Strigoi, eles ganham umas tatuagens assim na nuca, babadeiras. E agora eu quero falar também o motivo por que os Moroi precisam de proteção. Por que tem esses vampiros todos aí tendo que viver em prol dos Moroi? Porque assim, gente, eles vivem em prol dos Moroi. Eles vivem como uma sombra ali dos Moroi e eles vêm primeiro. O lema deles é: eles vêm primeiro, você não pode ser egoísta para fazer esse trabalho. Você tem que ficar ali, proteger, você não pode ter uma vida praticamente. Você tem que viver pro seu Moroi. E isso é meio triste. Mas a Rose não liga, porque a melhor amiga dela é a Alissa e ela quer proteger ela. E então, assim, pra ela tudo bem. Mas às vezes ela se incomoda um pouquinho com isso. E aí, por que eles precisam ser protegidos, os Moroi? Porque tem os Strigoi, que são os vampiros do mal, que eles são sanguinários, eles não saem no sol, eles são cruéis, e enfim, esses Strigóis, eles são muito imbatíveis, eles são muito fortes, eles são muito ágeis, eles não têm humanidade, então assim, eles querem mesmo acabar com a vida dos Moroi, eles querem matar todo mundo. E como a Alice é a última da linhagem dela, ela precisa de uma proteção até maior, porque ela é uma princesa, ela é da realeza, e esses Strigoi são louquinhos pra matar ela. Eles são louquinhos pra matar todos os Moroi, principalmente os da realeza. Então a gente tem que tomar cuidado, né? E aí, por isso que eles treinam pra poder, né, ser guardiões ali deles. E aí tem o Vitor Daskov, que é tipo um príncipe também, que ele tá meio que doente, tá morrendo. E ele tá, né, tipo, muito querido, muito legal. A princípio, com a Alissa, com a Rose também, tá super bem. E nessa confusão toda, o Dimitri e a Rose, eles começam a se aproximar. Principalmente a Rose começa a ter sentimentos por ele, porque ele é um cara bonito, porque ele é um cara inteligente. Eles se entendem, um entende completo o outro. E é muito bonito, né, ver como que o relacionamento deles vai crescendo. E tipo assim, gente, ele é mais velho que ela, mas eu não problematizo. Cara, é o único livro que eu não problematizo
Ai, gente, enfim, não me cancelem, mas eu não problematizo, porque acho que ele tem 24 anos no livro e ela tem acho que 17, por aí, não lembro. Acho que é 16, 17 anos, não lembro. Enfim, por aí. Ai, gente, é o único livro que eu não problematizo, porque, tipo, ai, ele respeita muito ela, sabe? E, tipo, não acontece nada entre eles. A princípio, não acontece nada entre eles. Eles ficam, tipo, sempre... Ele sempre tá orientando ela, falando pra Rose, cara, você tem que entender os seus deveres, suas responsabilidades. Porque às vezes ela age como uma pessoa, uma garota da idade dela. Afinal, ela é uma adolescente ainda. E então, às vezes, ela não tá tão amadurecida. E aí... ele sempre dá uns puxões de orelha dela, fala, você tem que se ligar aí, minha filha. E aí começa a acontecer umas coisas estranhas com a Alyssa, sabe? Tipo, de aparecer bicho morto nas coisas dela. E ela tentar curar o bicho e ela ficar mal porque não conseguiu curar o bicho. Porque ela gosta muito de animais. Então, e aí a Rose fala, não, a gente tem que ir embora daqui, querendo que elas vão embora, mas elas não vão embora, não fogem. E aí, gente, vai ter um momento que elas vão sair pra fazer compras, porque vai ter um baile aí. Como a Rose tá se comportando, a diretora deixa ela ir. E aí ela vê aquilo como uma experiência de campo, de proteger a Alyssa na rua, como um exercício. E aí vai ela, vai o Dmitry, vai o Victor da Chekhov. Acho que, eu não lembro se a filha dele vai também, deve ir também, não lembro. E aí elas vão comprar coisas lá, e aí a Rose, ela vê um colar muito bonito, mas aí ela, tipo... E as roupas também, ela não quer comprar nada, porque ela já entende que ela é uma guardiã e que ela precisa se portar como tal. Que, tipo, essas frivolidades de roupa, de maquiagem, de colar, essas coisas assim, não vai ser mais pra ela, apesar dela querer e gostar muito disso, ela vai ter que abdicar disso, porque ela vai ser guardiã da Alyssa e ela não vai poder mais ter esse tipo de cuidado, vamos dizer assim, de vaidade. E aí a Alyssa, ela vai, mesmo assim, compra um vestido lindíssimo pra Rose. Ela fala, eu tenho uma mesada gorda e eu vou usar, você querendo ou não, você vai usar esse vestido. E aí ela compra o vestido pra ela e tal. E aí o Victor, ele dá pra Rose, o Victor da escola, esse colar lindíssimo de presente pra ela. Aí ela fala, nossa, mas que presente caro, exagerado, né? Mas aí ele fala que ele é até fofo, porque ele fala, é pra agradecer pelo que você fez pela Alyssa, pipipi, papapá, pra proteger ela quando vocês estavam fora, enfim. E aí, vai ter esse baile aí, babadeiro. E aí, quando a Rose chega no baile, né, com esse vestidinho bonito, aí tem a Mia Rinaldi, que é uma menina chata, que fica perturbando as meninas no livro todo. Nesse primeiro livro ela é chata, mas depois ela fica legal, já adiantando. Mas nesse livro ela é uma chata de galocha, que ela fica perturbando a menina, a Alyssa, principalmente, perdendo a vida delas o livro todo, fazendo bullying com as meninas. E aí, a escola, né? O nome da escola é São Vladimir. São Vladimir é tipo um santo lá deles, que ele tem umas particularidades, que ele tinha uma guardiã chamada Ana. E sempre que o padre fala deles, ele fala Ana beijada pelas sombras. E aí a Rose fica com isso na cabeça, tipo... Porque ela também foi beijada pelas sombras quando a Alyssa trouxe ela de volta à vida. Sim. E o São Vladimir, ele é como a Alyssa também. Tinha esse carisma natural, porque a Alyssa, ela tem um carisma natural. Não é só por ela ser da realeza, mas ela tem essa coisa que todo mundo quer, tipo, conversar com ela, quer conhecer ela. Envolvente mesmo, porque ela tem um poder muito forte de compulsão, muito mais do que os moróis normais. Ela tem uma compulsão assim fenomenal, da pessoa olhar pra você, pra ela e ficar vidrado mesmo. E isso é uma característica também do padre do São Vladimir, que foi um santo lá deles lá. Só abrindo um parênteses aqui. E aí, quando a Rose e a Alyssa chegam na festa, a Rose e a Alyssa estão meio que sem se falar. Porque a Alyssa, como a Rose, como todo mundo fica fazendo bullying com a Rose e tal, porque descobrem que ela foi a fornecedora da Alyssa, a fornecedora de sangue da Alyssa, quando elas estavam lá fora, no mundo real. Aí ela meio que vira uma pária, porque, tipo, você deixar um Moroi beber o seu sangue é uma coisa realmente abominável pra eles. É tipo uma coisa de prostituta de sangue. E como a Rose deixou a Alyssa beber do sangue dela, né, porque assim...
os Moroi, eles são do bem. E aí eles têm fornecedores de sangue à disposição deles 24 horas por dia. Que são humanos que são viciados no barato da endorfina da mordida de vampiro. Então eles se voluntariam lá pra deixar o Moroi beber o sanguinho deles. E nisso os Moroi cuidam muito bem deles, né? Dão comida e pipipipopopó. E aí eles são, em troca, eles dão um pescocinho deles pra gente tomar o sanguinho deles. É isso aí. E aí, quando eles descobrem que porque lá na fora não tinha humanos disponíveis assim pra falar aqui no pescoço. Não. A Rose teve que ser a fornecedora dela. E aí, tipo, as pessoas descobrem e dá uma merda do caraca. E aí a Mia vai, né? Essa Mia que é a menina chata que eu falei que fica perturbando elas o tempo todo. Vem falar com a Rose nessa festa pra perturbar ela mesmo. Aí a Rose vai dar um soco na cara dela e aí levam a Rose pro quarto. Fala, você não vai pra curtir festa mais nenhuma. Aí quando ela foi nesse caos todo, né, ela percebe que a Alyssa, ela tá sendo raptada. Só que aí, tipo, ela vai e nesse meio tempo ela ouve uma voz na cabeça dela falando assim, o Dimitri, vai até o Dimitri. E aí ela vai até o Dimitri. E quando ela vai falar sobre a Alyssa, eles começam a se beijar do nada. Tipo, assim, rola um desejo maluco entre eles, começam a se pegar lá, uma loucura. E aí, enfim, o Dimitri, ele consegue sair desse encanto, que é meio que um encanto que eles estão, quando ele quando ele tira o cordão dela. E aí ele fala, cara... Aí eles vão meio que, como se eles estivessem dormindo, estivessem despertando de um sono profundo. E aí eles acordam, né? E a Rose fala, Alyssa, temos que ir atrás da Alyssa. Aí eles vão atrás da Alyssa. E aí nesse meio tempo tem o Christian Ozeira, que também é um Moroi. Ele também é considerado uma pária lá entre eles, porque ele é da realeza, só que os pais dele resolveram se tornar estrigói. Eles escolheram ser estrigói. E o Christian era pequeno e tal, foi um negócio bem intenso que aconteceu. E aí o Christian e a Alyssa, eles se apaixonam e, enfim. Só que aí eles rolam um desentendimento entre eles nesse meio tempo, assim, quando a Rose também começa a sofrer bullying. E aí a Alyssa, ela começa a usar compulsão pra fazer as pessoas esquecerem que a Rose, ela era fornecedora dela e tal. E aí começa, assim... E ela começa a usar muito a compulsão dela. Só que grande parte dessa compulsão nem era tanto a compulsão, porque ela já era uma pessoa legal, as pessoas já gostavam dela, mesmo sem compulsão. Só que ela começou a usar a compulsão pra poder deixar a Mia mal, porque a Mia tava deixando ela, tipo, virar a pária da escola. E aí a Mia realmente, ela decai. E aí a Alyssa até rouba o namorado dela de volta, que era o Aaron, que era simplesmente apaixonadíssimo pela Alyssa. Eles namoravam antes da Alyssa fugir com a Rose. E aí quando elas voltam, a Mia está namorando esse menino, o Aaron, e aí a Alyssa vai e rouba o namorado dela nesse meio tempo aí. É, babado. Porque ele sempre gostou da Alyssa. Só que a Alyssa não gosta dele, ela gosta do Christian, né? E aí quando a Rose vai com o Dimitri, os outros guardiões atrás daí pra ver onde que ela tá, o Christian, ele vai junto no porta-malas. Eu acho muito engraçado, sabe? Porque a Rose e eles não se gostam muito, mas tem aquela relação assim, tipo de piadinha, de um provocar o outro e tal, mas aí eu acho muito legal como é construída a amizade deles. E aí eles conseguem achar a Alyssa, e quem sequestrou ela foi o Vitor, os guardiões dele, porque ele tá morrendo. Foi ele que botou os bichos lá, a filha dele, né, a mando dele, colocou os bichos lá pra ela curar. Enfim. Aí ela vai curar ele, só que tipo, não é uma coisa que cura, como é uma doença, né, que não tem cura, ela não consegue curar ele totalmente, mas ela meio que retarda o progresso da doença quando ela cura ele, tortura ela, faz um monte de coisa pra ela convencer ela a curar ele. E aí, só que aí ocorre do Dimitri conseguir, e os guardiões, né, através do laço que a Rose tem, conseguem encontrar eles, e aí eles lutam. E aí a Rose e o Christian, né, eles vão até o encontro da Alyssa, porque a Alyssa foge lá da cabana. E aí, usando a compulsão, ela consegue fugir, tem um guardião que fica, né, vigiando ela. E aí, o Vitor, ele manda cães de caça paranormais, que são os bichos sinistros. E aí, eles todos quase estão de rasta pra cima. A Rose, inclusive, ela tem... o Christian, ele é atacado, aí fica ela morrendo. Aí a Rose vai e fala, toma aqui no pescoço.
A Alyssa vai e bebe do sangue dela pra poder curar o Christian. E aí nisso a Rose vai e cai também, fraca na relação. E aí o que ocorre? Aí o Vitor é preso lá, fica preso temporariamente lá na escola. A Rose vai falar com ele pra questionar ele sobre o que ele fez, por que ele fez aquele feitiço com eles, do cordão lá. E aí ele fala, cara, esse cordão não era pra ter funcionado se não tivesse sentimentos entre você e o Dimitri. Porque o Dimitri fala pra Rose que, tipo, foi por conta do colar, que ele não tinha sentimento nenhum por ela, né? Que eles só se pegaram ali por conta do colar, por causa do feitiço. E aí ela vai confrontar ele e fala, você é um filho da mãe safado, por que tu fez isso? E aí ele fala assim, e aí ele fala, minha querida, pro colar funcionar, tinha que ter um interesse entre vocês. Foi a minha filha que percebeu que vocês tinham um trelelê, uma químicazinha e me contou. E aí eu peguei e fiz a minha mágica. E aí foi isso, aí, tipo, enquanto ele tá falando, ele simplesmente, a Natalie, a filha dele, se transforma em uma strigoi e ataca a Rose e tenta tirar o pai, né, da cela que ele tá. Só que aí acontece do Dimitri chegar e tal, e aí encontrar ela, socorrer ela e matar a Natalie, porque a Rose, ela meio que hesita na hora de matar ela, porque, tipo, ela ainda parece a Natalie normal, né? Quando eles viram strigoi, a única coisa que muda é o olho, fica mais vermelho, eles ficam mais pálidos. E aí o Dimitri salva a Rose e aí ela fala que, poxa, por que você mentiu? O Vitor falou que o colar, ele precisa de um sentimento pra funcionar. Aí ele fala o encantamento, né, que ele fez. E aí ele fala, cara, é porque a gente não pode ficar junto. Se tipo, nós dois somos designados para ser os guardiões da Alyssa. Se acontecer um perigo, eu não vou querer proteger ela, eu vou querer proteger você. Com essa pedrada aqui, não tem como você não amar esse casal. E aí, tipo, ela quase desmaiando, porque, tipo, ela tomou uma surra lá da strigoi, né? Coitada da menina. Aí, enfim, gente. Aí, nesse meio tempo, elas descobrem que a Alyssa, ela não se especializou em nenhum elemento, terra, fogo, ar ou água, porque tem um quinto elemento chamado espírito, que deixa as pessoas meio lelé na cuca, porque você fica usando poder. Aí, só que tem umas formas de inibir, né, o espírito. E aí, enfim, ela tem essa habilidade de curar, de compulsão. Só que, tipo, ela não conhece mais ninguém que seja, né, usuário do espírito. E basicamente é isso, gente. Esse livro, ele é muito bom, ele é incrível, assim. Eu sei que eu não soube explicar muito bem, porque já faz um tempinho que eu reli ele, né? Eu reli ele no final do ano passado. E, enfim, eu gosto de estar com a leitura bem fresca pra poder fazer, mas eu tô adiando muito, eu já tô relendo o terceiro livro. E aí eu falei, cara, se eu continuar relendo, eu não vou conseguir fazer a resenha desse aqui. E aí eu sei que tá meio confuso, porque eu fui lembrando das informações e fui falando, gente, mas enfim. Eu queria muito falar desse livro, porque eu amo esse livro, eu sei que quase ninguém assiste meu canal. Mas enfim, é isso, gente. Eu amo esse livro. Eu não falei, mas tem o Mason, que também é um vampiro, que ele é amigo da Rose. Ele é meio apaixonado por ela, eles conversam de brincadeira, mas a Rose gosta do Dimitri. Tô falando dele porque ele é bem importante pro segundo livro. Enfim, gente. E é isso. Eu não sei se eu esqueci de falar de alguma coisa, mas basicamente a história do livro é essa. Mas o livro é muito bom. Tem muito mais coisa aqui que eu não falei, provavelmente, que eu não lembrei. Mas é isso, gente. Essa foi a resenha do livro com spoiler de O Beijo das Sombras de Academia de Vampiros, da Richelle Mead. Eu vou trazer, assim, a resenha dos próximos livros também. Assim, espero. E eu vou estar sempre com essa estética aqui de vampiresca. Mas se eu existisse a Academia de Vampiros, eu ia querer ser uma vampira. Só se ferra, só se lasca, então eu seria ela com certeza. É isso, gente. Um beijo. Até a próxima e tchau.